Graça e paz, irmãos, como vocês estão? Eu espero que vocês tenham aproveitado bem, tenham aproveitado bastante a aula da escola dominical, porque mesmo nesse momento a gente não quer parar e nem quer perder o ritmo da nossa escola dominical. Nós começamos a estudar Apocalipse com tanta ênfase e eu não gostaria de parar. Inclusive, eu gostaria que os irmãos me dessem um retorno, se têm tido dificuldade para compreender as aulas, se está tudo bem, está sendo bem clara a explicação, se está precisando de algum esclarecimento em alguma área que não entendeu muito bem, porque aqui na gravação eu tento me limitar ao número de minutos para não complicar muito, irmãos, porque quanto maior o vídeo, maior e mais difícil também é para carregar, tudo fica mais complicado. Então, se os irmãos quiserem me dar um retorno pelo WhatsApp, é legal, fica bem legal, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, que a paz do Senhor esteja na casa de cada um de vocês, que haja saúde, que esteja tudo decorrendo bem na graciosa, paz do nosso Deus, porque é o que nós mais precisamos neste momento, a paz que excede todo entendimento humano. Bom, hoje especificamente nós vamos falar de Apocalipse capítulo 3, dos versículos 7 a 13. Nós vamos falar da igreja de Filadélfia, uma igreja que nós vamos ver como exemplar. Muitas coisas que foram na igreja de Filadélfia foi como igreja exemplar. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de estar orando. Amém? Meu Deus e meu Pai, eu quero entregar a aula nas Tuas mãos e pedir que esta aula, Pai, fale com cada um de nós. Abençoe, Senhor, os meus irmãos que estão aí também, Senhor, participando desta aula. Que eles também sejam enriquecidos e abençoados por esta aula, Pai, no nome de Jesus. Deus, toma nas Tuas mãos cada um de nós, Pai, e que possamos vir aprender mais do Senhor através desta aula, no nome de Jesus, o Senhor. Amém. Sempre lembrando, irmãos, que quando eu estou falando das igrejas aqui, eu não estou me referindo à nossa igreja local. Eu estou dando exemplo da igreja de Filadélfia, trabalhando com a igreja de Filadélfia, mas eu estou trabalhando com a igreja de uma forma ampla, mostrando a igreja como um todo. Então, às vezes eu estou tecendo alguns comentários, eu peço aos irmãos que entendam que eu não estou tecendo esses comentários de ordem pessoal da igreja local, mas como a igreja está sobre a face da terra, de uma forma universal, de uma maneira geral. Amém? Vamos começar com a leitura de Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 7 até o versículo 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas, deixa eu aumentar minha letra aqui, irmãos, são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são das sinagogas de Satanás e que se dizem judeus, mas não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome de Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, o Senhor escreve a uma das igrejas, E o tema que eu quero trabalhar hoje é: igreja, olhe para as oportunidades e não para os obstáculos. Jesus envia carta às 7 igrejas da Ásia. Para 2 igrejas, Jesus só tinha elogios: Esmirna e Filadélfia. Para 4 igrejas, Jesus tinha elogios
e críticas: Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E para uma igreja, Jesus só tinha críticas, que é a igreja de Laodiceia, que é a igreja que nós ainda vamos ver. Nessas cartas, Jesus revela que ele não vê a igreja como os mesmos critérios que vemos. As igrejas nem sempre são o que aparentam ser. Há gritantes contrastes quando as igrejas estão sob o olhar percrustador de Jesus. Éfeso era uma igreja ortodoxa, mas sem amor. Esmirna era uma igreja pobre diante dos homens, mas rica aos olhos de Jesus. Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás, mas Antipas está pronto a morrer como Marte por amor a Cristo. Tiatira, a igreja se torna mundana como a cidade, mas uns poucos crentes permanecem fiéis. Sardes tem fama de igreja viva, mas aos olhos de Cristo está morta. Outros estão no CTI espiritual e poucos ainda se contaminaram. Filadélfia tem pouca força aos olhos do mundo, mas é uma igreja fiel diante de quem Jesus colocou uma porta aberta. Laodiceia, que é a igreja que nós vamos estudar, considera-se rica e abastada, mas aos olhos de Cristo é pobre, cega e nua. Laodiceia, inclusive, irmãos, é a próxima igreja e a última igreja que nós vamos ver. Bom, Filadélfia era a igreja mais jovem das 7 cidades, fundada por colonos provenientes de Pérgamo sob o reinado de Átalo II, nos anos 159 a 138 a.C. Eu gosto muito de falar sempre do pano de fundo da igreja, para vocês terem uma ideia por que Jesus usa esse tipo de linguagem quando se refere à igreja. Jesus, como o maior e melhor mestre, né, o maior dos didásculos, ele tem uma forma de ensinar, uma metodologia. Ele sempre usa o contexto da situação, do local, das pessoas, para aplicar a lição. E aqui na igreja de Filadélfia não é diferente, irmãos. Bom, a cidade de Filadélfia ela estava situada num lugar estratégico, na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. A cidade era chamada Porta do Oriente. Também era chamada de Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados aos deuses. A cidade estava cercada de muitas oportunidades. Átalo amava tanto a seu irmão Eumenes, que apelidou ele de Filadelfos. O que ama a seu irmão é o significado do seu nome, que deu esse nome à cidade de Filadélfia. Para esta jovem igreja, Jesus envia esta carta e nos ensina várias lições. Nós vamos ver essas lições no decorrer da aula. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Jesus não só conhece a igreja, ele também conhece a cidade onde a igreja está inserida. A mensagem de Jesus à igreja é contextualizada. Jesus conhecia a igreja e a cidade, e ele fazia uma leitura das escrituras e também do povo. A sua mensagem era absolutamente pertinente e contextualizada, e ele falava uma linguagem que o povo podia entender, e ele criava as pontes de comunicação. Precisamos conhecer a Bíblia e conhecer a cidade onde nós estamos. Precisamos conhecer a mensagem e conhecer o povo para quem ministramos. Precisamos interpretar as escrituras e a congregação que participamos. As estratégias que são boas para uma cidade podem ser não pertinentes para outra. Os métodos usados no bairro podem não ser adequados para o outro. Precisamos ousar mudar os métodos sem mudar o conteúdo do evangelho. É muito clara essa lição. O que dá certo para uma igreja, talvez não dê certo para outra, por causa do contexto social, cultural, local, tem vários fatores. E nós especulamos muito, estudamos sobre isso muito, quando a gente entra na antropologia missionária, né? O método que dá certo em Jardim Rossi de evangelização, pode ser que não dê certo em uma das nossas igrejas. Né? Pode pegar a mesma metodologia. Não tem como você padronizar. O que você não pode mudar é a mensagem do evangelho, mas a forma de ensinar essa mensagem, ela pode ser mudada de acordo com o local que você está inserido. Eu fico imaginando Jesus chegando numa tribo indígena. Qual que é o principal alimento de uma tribo indígena, irmãos? A mandioca, né? É a base de subsistência deles, é a caça
a pesca e a agricultura, e especificamente a mandioca. Jesus não ia chegar num lugar desse e falar: Jesus é o pão da vida. O que é pão? Talvez hoje, dentro do nosso contexto, que eles já estão mais, né, evoluídos, mas eu acredito que ainda tenhamos tribos que nunca nem ouviu falar de pão francês. Jesus é a mandioca da vida. E aí, qual o problema? Mudou? Não, Jesus é Jesus, ele é a fonte de subsistência da vida. Então Jesus tem sempre aquela preocupação de usar os meios aonde a cidade está inserida, aonde a igreja está inserida, para aplicar a lição que ele quer passar. E nós vamos ver isso durante muitas parábolas, né? Em várias maneiras. Nós vamos seguir aqui com a nossa lição. A cidade de Filadélfia foi fundada para ser uma porta aberta de divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. Átalo criou a cidade para ser embaixadora da cultura helênica, missionária da filosofia grega, mas Cristo diz para a igreja que ele colocou uma porta aberta diante da igreja, para ele proclamar não a cultura grega, mas o evangelho da salvação. Um segundo detalhe: a cidade ela foi castigada por vários terremotos e as pessoas viviam assustadas pela instabilidade. Existiam muitos terremotos e grandes tremores na terra da cidade de Filadélfia. E muitos viviam em tendas fora da cidade. Paredes rachadas e desabamento eram coisas comuns na cidade. Era uma região perigosamente vulcânica. O terremoto do ano 17 depois de Cristo, que destruiu Sardes, também atingiu Filadélfia. Mas para a igreja assustada com os abalos sísmicos da cidade, Jesus diz: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e dele jamais sairá. Isso está no versículo 12. Vocês conseguem observar o paralelo, o ensinamento aqui? Um terceiro detalhe que eu quero salientar. Ainda falando na introdução da lição, a gente nem entrou na parte hermenêutica e exegética do texto. A cidade foi batizada com um novo nome depois da sua reconstrução. Por volta de 90 depois de Cristo, com a ajuda imperial, Filadélfia tinha sido completamente reconstruída. Em gratidão, passaram o nome da cidade de Neocesária, a nova cidade de César. Mais tarde, no tempo de Vespasiano, a cidade voltou a trocar de nome, passou para ser chamada de Flávia, pois Flávio era o apelido do imperador. Jesus então aproveita esse gancho cultural para falar à igreja que os vencedores teriam um novo nome. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Isso também está lá no versículo 12 do texto que nós acabamos de ler. A igreja terá um novo nome de Deus, e nela gravado, e não o nome de César. Mas Jesus aproveita a lição, a deixa, né, ali cultural, para falar sobre a igreja. Um segundo ponto que eu quero salientar aqui, já falei do primeiro, quero falar do segundo agora. Jesus não apenas conhece a igreja, ele se apresenta como a solução para os problemas que atingem a igreja. Para uma igreja perseguida pelos falsos mestres, Jesus se apresenta como santo e o verdadeiro. Olha o versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Jesus não apenas se apresenta como Deus, mas destaca que ele é separado, possui santidade absoluta, em contraste com os que vivem em pecado. Cristo é santo em seu caráter, obras e propósitos. Ele não é a sombra da verdade, é a sua essência. Ele é Deus confiável, real, em contraste com os que mentem, que é o versículo 9. Ele não é uma cópia de Deus, ele é o Deus verdadeiro. Havia centenas de divindades naqueles dias, mas somente Jesus poderia reivindicar o título de verdadeiro Deus. Ainda hoje, há seitas que se consideram os únicos salvos e os únicos fiéis que servem a Deus e não ousam atacar os crentes. Mas esses mestres mentem. Com eles não está a verdade. Devemos olhar não para suas palavras insolentes, mas para o Senhor Jesus, que é santo e verdadeiro. Para a igreja de Filadélfia,
né? Aparentemente uma igreja fraca, mas fiel a Deus. Jesus vê muitas oportunidades diante da igreja e diz para ela que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Um segundo ponto que eu quero destacar dentro da lição número 2 aqui, que nós vimos na igreja de Filadélfia, é: para uma igreja sem força, aos olhos do mundo, Jesus a parabeniza pela sua fidelidade. Olha o versículo 8. Conheça suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, para que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. A igreja tem pouca força, talvez por ser pequena, talvez por ser formada por crentes pobres, escravos, talvez por não ter influência política, social na cidade, mas tem guardado a palavra de Cristo e não tem negado o seu nome. A igreja era pequena em tamanho e em força, mas grande em poder e fidelidade. Deus, na verdade, escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Sardes, por exemplo, tinha um nome e fama, mas não vida. Filadélfia não tinha fama, mas tinha vida e poder de Deus. A igreja tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta que ninguém pode fechar. A igreja é fraca, mas seu Deus é onipotente. A nossa força não vem de fora, nem de dentro. A nossa força vem do alto. Pode parecer fraca aos olhos humanos a igreja de Filadélfia, mas ela é poderosa aos olhos de Cristo. Para uma igreja perseguida e odiada pelo mundo, Jesus diz que ela é a sua amada. Olha o versículo 9. Vejam o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu amei você. Os judeus diziam que os crentes não eram salvos, porque não eram descendentes de Abraão e por isso não tinham parte na herança de Deus. Mas Jesus diz que não é a igreja que vai se dobrar ao judaísmo, mas são os judeus que reconhecerão Jesus, o Messias, e virão e reconhecerão que a igreja é o povo de Deus e verão que Jesus ama a sua igreja. A igreja será honrada. Aqui Cristo está com ela. No céu nós reinaremos com ele e nos assentaremos em tronos para julgarmos o mundo. Não somos o povo amado, nós somos o povo amado de Deus, seu rebanho, sua vinha, sua noiva, a sua delícia, a sua menina dos seus olhos. Nós somos. Em Filadélfia, as igrejas fiéis a Cristo, havia aqueles que eram da sinagoga de Satanás. Sim, tinha um pouco lá no meio que eram desobedientes, mas em todo a igreja era uma igreja fiel e obediente. Bom, para uma igreja que guardou a palavra de Cristo, nas provações, Cristo promete guardá-la das provações que sobrevirão. Olha o versículo 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. A igreja foi fiel a Cristo, e Cristo a guardará na tribulação. A igreja não se contaminou. Aqueles que estavam lá em Filadélfia não se contaminaram, apesar de ter alguns ali. Mas a igreja mesmo de Cristo, a noiva, não se contaminou. A igreja guardou a palavra. Cristo, então, guardará a igreja. A igreja de Filadélfia não transigiu nem cedeu às pressões. Ele preferiu ser pequena e fiel a ser grande e mundana. Sempre até aquela desculpa, né? Ah, mas aquele irmão é assim, por que eu não posso ser? Aquele irmão é aquele irmão e vai ter que dar conta a Deus. Seja você a igreja de Cristo e faça você as coisas certas. Aquele irmão vai ter que falar com o Senhor sobre o que está fazendo. Entenderam? Hoje, muitas igrejas têm abandonado o antigo evangelho por outro evangelho. Mais palatável, né, irmãos? Mais popular, mais adocicado. Um evangelho centrado no homem e não em Deus. Hoje a igreja tem uma preocupação em agradar. Ah, não, porque se eu não pregar isso,
os irmãos vão embora. Se eu falar de pecado, os irmãos vão embora. Se eu falar que tem que se arrepender, eles vão embora. A gente tem que pregar o evangelho, irmão, em tempo e fora de tempo. E não importa, se o irmão quer ir embora, infelizmente a gente não pode segurar, nós não somos donos de ninguém, mas a gente tem que continuar pregando a palavra, porque no meio da igreja há crentes fiéis, e isso eu estou dizendo em todos os lugares. Aqueles que não querem ser fiéis e obedientes darão conta a Deus dos seus atos. Entendem? Mas vamos seguir aqui. Cristo é o protetor da igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele é um muro de fogo ao redor da igreja. Ela é o povo selado de Deus, e o maligno nem seus terríveis agentes podem tocar na igreja de Cristo. E ela está segura nas mãos do Senhor. Quando alguém então se contamina por as obras de Satanás, é porque deu ouvido. Mas aqueles que permanecem fiéis, o Senhor permanece ali ao seu redor, fiel, protetor, guardando. Aqueles que mantêm, aqueles que buscam a face do Senhor. Cristo é um castelo forte em volta da sua igreja. Se nos quiserem devorar, demônios, não contador, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. Cristo está ao nosso redor. Então Jesus usa nesta carta 3 símbolos que regem toda a mensagem. Uma porta aberta, a chave de Davi, coluna no santuário de Deus. É colocada diante da igreja uma porta aberta para que ninguém pode fechar. Versículo 8. Cristo é chamado como aquele que tem a chave de Davi. Versículo 7. Enquanto o vencedor é feito uma coluna no santuário de Deus. Versículo 12. Essas 3 figuras sugerem os 3 próximos pontos dessa mensagem. Eu quero falar do terceiro ponto aqui que salienta. Jesus não apenas conhece as fraquezas da igreja, mas coloca diante dela uma grande oportunidade. Nós vimos no versículo 8. A primeira porta é a oportunidade da salvação. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 9, que ele é a porta da salvação, da liberdade e da provisão. Ele também usou essa figura no Sermão do Monte. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Vemos aqui 2 portas e ambas estão abertas. Uma abre sobre uma rua larga e cheia de gente, que caminha para a destruição, o inferno. A outra porta abre-se para um caminho estreito, escassamente povoado, que leva à vida eterna. Jesus contrasta 2 caminhos, 2 portas, 2 destinos. Ambas as portas estão abertas e convidando as pessoas. Para entrar na porta estreita é preciso se curvar. Não se podem levar bagagem e só pode passar um de cada vez. A segunda porta aberta é a oportunidade da evangelização. As angústias da cidade são como que o grito de socorro dos homens, carentes do evangelho. Jesus fala de uma porta de oportunidades para se pregar o evangelho. Paulo via a idolatria da cidade de Atenas como uma porta aberta para falar do Deus desconhecido. Quando Paulo ficou 3 anos em Éfeso pregando o reino, ele disse: se abriu para mim uma porta ampla e promissora. 1 Coríntios 16, 9. Quando estava preso em Roma, apesar de já ter resultados tão fantásticos, conforme relatos de Filipenses capítulo 1, ele pede à igreja: orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo. Colossenses capítulo 4, versículos 3 e 4. A igreja de Filadélfia tinha 3 problemas para aproveitar a oportunidade dessa porta aberta. Primeiro, a igreja era muito fraca, versículo 8 do capítulo 3 de Apocalipse. Congregação pequena, formada de crentes pobres, escravos, fazendo com que tivesse pouca influência sobre a cidade. Mas isso não devia detê-la no evangelismo. Segundo, havia oposição à igreja na cidade, versículo 9. Os judeus chamados por Jesus, sinagoga de Satanás, perseguiam a igreja. E no começo os crentes começaram a recuar.
Então Cristo disse para a igreja: eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aqueles que hoje perseguem vocês virão e se prostrarão diante de vocês e saberão que os amei. Terceira, a ameaça de futura tribulação, versículo 10. Seria aquele momento apropriado para evangelismo? Não seria um tempo para recolher-se e manter-se seguro, em vez de avançar? Cristo diz: não. Ele prometeu guardar a igreja e a encoraja a cruzar a porta aberta sem medo. Não basta ser uma igreja que guarda a palavra, conforme o versículo 8. É preciso proclamar a palavra. Não basta negar o nome de Cristo, versículo 8. É preciso anunciá-lo. Não basta ser uma igreja ortodoxa. É preciso ser uma igreja missionária. Assim como a cidade tinha uma missão, ser a missionária da cultura grega. A igreja não deveria ser a missionária do evangelho. A porta estava aberta. A porta está aberta, então precisamos aproveitar a oportunidade enquanto é dia. Quais são as portas abertas que Jesus tem colocado diante de nós hoje, na igreja? Evangelização, através da escola dominical e dos cultos. Convidem seus amigos. Pastor, a gente não está se reunindo agora. Sim, mas você pode perfeitamente convidar o seu irmão, o seu amigo, para sentar do seu lado e assistir o nosso culto. Seja ele gravado, seja ele online. Escola dominical, irmãos. Nós vemos a desvalorização de uma escola dominical. Na igreja local nós temos 92 pessoas lá registradas no hall de membros. Quantos comparecem à escola dominical, irmãos? 1/3. A escola dominical foi um momento assim criado mesmo, eu sei que foi do coração de Deus para o coração da igreja, para aprendermos a palavra de Deus, para não sermos enganados. Porque quantos que batem a nossa porta e pregam falsas doutrinas, inclusive doutrinas de demônios, e se nós não conhecemos a palavra de Deus, somos facilmente enganados. Meu professor de teologia disse um dia: se todos fizessem escola dominical como deveriam, não precisaria estar com as portas abertas do seminário para ensinar ninguém, porque vocês teriam conteúdo suficiente para pregar a palavra. E é uma grande verdade. Quais são os meios que Deus tem colocado em nossas mãos para pregarmos evangelhos, para ensinarmos a palavra de Deus? Quais são essas portas? Escola dominical, culto. Nós podemos evangelizar através das reuniões nos lares. Nós estamos com um projeto de Casa de Paz, já tivemos células. Convide os seus amigos para estudar a palavra. Seja você um agente de paz. Seja você um instrumento nas mãos de Deus. Nós podemos fazer evangelização através do encontro de casais. Casais que não conhecem ao Senhor. Convide e traga. Ele vai ouvir a palavra de Deus. Agora ele tem um problema no casamento. E nós temos que usar essa porta aberta para falarmos da palavra de Deus. Nós também podemos evangelizar através dos meios de comunicação. Eu estou falando com vocês por meio da internet, por meio de um vídeo, do YouTube. Tem grandes igrejas que têm condição de ter condição de ter um programa de rádio, de televisão. Mas a internet é uma ferramenta que nós podemos evangelizar, que nós podemos falar da palavra de Deus. E é uma palavra que vai alcançar aqueles que estão nos hospitais. É uma palavra que vai alcançar todos. Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas porque tem que pregar no púlpito da igreja, porque tem tantas coisas para a gente fazer. Aqui está uma ferramenta, nós podemos pregar através do YouTube, através de uma live do Facebook. Nós temos aqui fazer aquilo que nós somos chamados a fazer. Conheça a palavra, viva a palavra, pregue a palavra. Em tempo e fora de tempo, em todo momento, se preciso for. Outra maneira que nós temos de evangelizar é através dos livros. Temos livros, temos a oportunidade de falar, gravar CD, DVD, podemos fazer folhetos, podemos distribuir folhetos, tantas coisas. A gente tem que influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Outro detalhe que a gente pode estar esparramando a palavra de Deus é a abertura de novas congregações. No nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Tem muito a se fazer. A igreja de Cristo não tem tempo a perder. Sabe, às vezes eu olho a igreja perdendo tempo com coisas que são realmente irrelevantes. E a gente tem que gastar o nosso tempo com aquilo que é relevante. Nós somos chamados para fazer a diferença nesse mundo. Mas sigamos. Eu quero destacar um quarto ponto nesse estudo. Jesus não apenas conhece as dificuldades da igreja, mas dá-lhe uma garantia, e uma grande garantia.
Vou voltar lá no versículo 7. Eu estou enfatizando mesmo, irmãos. Eu estou sendo repetitiva mesmo. Jesus tem em suas mãos toda a autoridade. Quem tem as chaves tem autoridade. Jesus não tem apenas as chaves da morte e do inferno, conforme o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 18. Mas também tem a chave de Davi, e a chave da salvação, e a chave da evangelização. Ninguém pode entrar até Cristo. Ninguém pode entrar até que Cristo tenha aberto a porta. Nem pode alguém entrar quando ele fecha a porta. Se a porta é símbolo da oportunidade da igreja, é a chave, é símbolo de autoridade de Cristo. Observa, Jesus tem em suas mãos a chave da salvação. Ninguém senão Jesus pode abrir a porta da salvação. A chave está na mão de Cristo e não na de Pedro. Né? Jesus, na verdade, disse à pedra: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Como diz Jesus, disse a Pedro isso. Mateus 16, 19. E Pedro usou-as. Foi por meio da sua pregação que os primeiros judeus foram convertidos no Pentecoste, em capítulo Atos 2. Foi mediante a imposição das suas mãos e de João que o Espírito Santo foi dado aos primeiros crentes samaritanos. Então Jesus, na verdade, diz à pedra: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Não quer dizer que Pedro é o possuidor das chaves, mas ele tem autoridade para pregar o evangelho. A mesma chave foi dada nas nossas mãos. Nós temos autoridade para pregar o evangelho de Cristo, irmãos. Foi mediante a imposição das suas mãos de João que o Espírito Santo foi dado aos primeiros crentes samaritanos. Olha Atos capítulo 8. Foi através do seu ministério que Cornélio e a sua casa e os primeiros gentios foram salvos. Olha o que Pedro fez. Atos capítulo 10. Pedro, de fato, abriu o reino dos céus para os primeiros judeus, os primeiros samaritanos e os primeiros gentios. Mas a chave, estas chaves estão agora nas mãos de Jesus. As portas da salvação foi e ainda está aberta. Todo aquele que se arrepende e crê pode entrar, mas um dia essa porta será fechada. O próprio Cristo a fechará, porque a chave que a abriu irá fechá-la novamente. E quando ele fechá-la, ninguém poderá abri-la. Tanto a admissão como a exclusão estão unicamente em seu poder. Nós podemos adotar aqui Mateus 25. O noivo vem, busca as noivas, né? 5 fica e 5 sobe. E nós vemos ali a analogia que foi tarde para aquelas que estavam dormindo. E a hora que ele fechar, ninguém pode entrar mais. Jesus alertou para o perigo das pessoas encontrarem a porta da salvação fechada. Lucas capítulo 13, dos versículos 24 a 28. É possível uma pessoa ser batizada, participar da comunhão e mesmo assim ficar de fora da porta da salvação. Porque não basta só falar: eu aceitei Jesus, e precisa viver uma vida cristã, uma vida para Deus, uma vida com Deus, uma vida em Deus. E não apenas falar: eu aceitei Jesus, agora eu posso fazer o que eu quero, viver a minha vida. Precisa viver uma vida intensa com Cristo. Bom, Jesus tem a chave da evangelização. Precisamos compreender a soberania de Cristo na realização da sua obra. As portas abertas e as portas fechadas. Quando ele abre, ninguém fecha. E quando ele fecha, ninguém abre. Ninguém pode deter a igreja quando ela, pelas portas que o próprio Cristo abriu. Vamos ver um exemplo aqui? Pedro estava preso e ameaçado de morte, mas o portão de ferro abriu-se automaticamente. Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária, apesar de serem perseguidos e Paulo apedrejado, viram as maravilhas de Deus e a relataram à igreja. Reunida, a igreja relataram quantas coisas Deus fizera com eles e como abrir aos gentios as portas da fé. Atos capítulo 14, versículo 22. Nós temos o exemplo da igreja de Atos 12. A igreja está orando, Pedro preso, e as portas são abertas, porque quem abriu foi o próprio Senhor. Nós vemos o exemplo de Paulo e Silas na prisão, presos,
Mas as portas foram abertas, houve um terremoto e nós conhecemos a história de Atos 16. Bom, Cristo tem a chave e abre as portas. Simples. Tentar entrar quando as portas estão fechadas é insensatez. Deixar de entrar quando as portas estão abertas é desobediência. Ouvimos um clamor: passa a Macedônia e ajuda-nos. Não podemos deixar nossos ouvidos surdos a esse clamor. Evangelismo é uma tarefa imperativa, intransferível, inadiável. Nós precisamos pregar o Evangelho porque as portas estão abertas. E quanto mais nós pudermos, e por todos os meios que nós pudermos. Esta igreja tem o projeto de plantar novas igrejas na costa oeste de Vitória, em outros bairros. As portas estão abertas. As portas estão abertas. Rossi tem como objetivo implantar novas igrejas. As portas estão abertas. O Evangelho tem que ser pregado. E nós temos que estar atentos. Casa de Paz vai ser uma das ferramentas que nós vamos ter, irmãos, para expandir o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, amados? Quinto ponto. Jesus não apenas conhece a pobreza da igreja, mas promete a ela uma grande recompensa e uma gloriosa herança. Vamos lá para o versículo 12? Permaneça fiel até a segunda vinda de Cristo. Eu quero falar um pouco do 11 para depois adentrar o 12. Venho em breve. Aleluias. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Jesus envia um telegrama à igreja. Eis que venho sem demora. É só mais um pouco e chegará o dia da recompensa. A herança que ele preparou para nós é gloriosa. Cristo virá em breve. Não precisamos de nada novo. Precisamos guardar o que temos. Precisamos proclamar o que já possuímos. A coroa aqui não é a salvação, mas o privilégio de aproveitarmos a oportunidade, as oportunidades de Deus na proclamação do Evangelho. Jesus disse para a igreja de Éfeso que se ela não se arrependesse, ele removeria o seu candeeiro. E removeu. A igreja de Filadélfia é exortada a conservar o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. O vencedor será coluna no santuário de Deus. Agora eu vou entrar no versículo 12. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aqui nós observamos, se nos tornarmos peregrinos nessa vida, nós seremos uma coluna inabalável na próxima. Aqui os terremotos da vida, você está vendo que Jesus está usando a analogia lá da cidade? Aqui os terremotos da vida podem nos abalar, mas no céu nós estaremos tão firmes e sólidos como a coluna do santuário de Deus. O vencedor terá gravado em sua vida um novo nome. Esse novo nome terá o nome de Deus, da igreja, a Nova Jerusalém, e um novo nome de Cristo. Pertencemos para sempre a Deus, a Cristo e ao seu povo. Viveremos com ele em glória. A igreja de Filadélfia, para uma igreja fraca, mas fiel, o vencedor recebe a promessa de ser coluna do santuário de Deus. A coluna é que sustenta o santuário. Eles podem ser fracos até diante dos olhos dos homens, mas são poderosos e fortes diante de Deus. E aí fica aquela pergunta de Paulo, né? A quem queremos agradar? A Deus ou aos homens? Eu quero agradar a Deus, irmãos. Eu tenho certeza que você também. As pessoas podem olhar para nós e falar: é um crentinho. Vê aí, vê se pode. Olha o tipo de vida que está levando. Nós estamos levando o tipo de vida que Deus quer que tenhamos. Naquilo que Ele quiser nos pôr, Ele vai nos pôr. Naquilo que Ele quiser nos dar, Ele vai nos dar. Olha, as pessoas olham para Ele e falam: é bobo. Olha lá, todo mundo faz o que quer dele. Pode parecer fraqueza aos olhos dos homens. O importante é ser forte aos olhos de Deus. Porque nas fraquezas, na loucura, porque eles não vão entender. Na sabedoria humana, eles vão achar que nós somos um Zé Ninguém. Mas aos olhos de Deus, nós somos grandes. Porque nós somos filhos do Deus Altíssimo, amados do Pai.
O que importa é nos manter fiéis ao Senhor, para chegar aquele dia e nós recebermos o nosso novo nome e sermos coluna e santuário ali do santuário de Deus. Não importa o que o mundo pensa, não importa o que o mundo diz sobre nós. O importante é que nós somos filhos de Deus. O importante é se guardar fiel a Deus e não se deixar corromper pelas coisas deste mundo para agradar os homens, os olhos dos homens. É importante se manter fiel a Deus. Olha o Salmo 1. Não é para se assentar na roda dos escarnecedores, nem ter prazer naquelas coisas deles, antes ter prazer na lei do Senhor e meditar nela, de dia e de noite. Os ímpios são como um vento que vai, que leva-se, mas aqueles que permanecem fiéis serão recompensados pelo Senhor. Então não adianta ficar preocupado, a pessoa vai rir da minha cara porque eu sou um crentinho. Seja um crente em Cristo Jesus, dê testemunho da sua vida. Como sempre dizem grandes homens, que eu prefiro não citar agora, não importa, se preciso abra a boca para pregar, que a sua vida seja um testemunho vivo. Se você é fraco aos olhos dos homens, não se importe, você é grande e forte aos olhos de Deus. Bom, eu quero concluir esse estudo dizendo para você, a porta aberta representa a oportunidade da igreja, a chave de Davi, a autoridade de Cristo, e a coluna do templo de Deus, a segurança do vencedor. Cristo tem as chaves, Cristo abriu as portas, Cristo promete fazer-nos seguro, como as sólidas colunas do templo de Deus. Quando Ele abre as portas, nós devemos trabalhar. Quando Ele fecha as portas, nós devemos esperar. Acima de tudo, nós devemos ser fiéis a Ele para vermos as oportunidades e não os obstáculos. No começo dessa pandemia, foi muito complicado, porque eu estou acostumada a trabalhar com gente, com povo, eu gosto de estar no meio do povo. E eu falei, e agora? Como é que vai ser? E Deus me coloca diante de um computador para falar com vocês da mesma maneira. As oportunidades, a gente tem que aproveitar as oportunidades de falar da palavra de Deus. Bom, agora é conosco, as portas ainda permanecem abertas, irmãos. Cristo nos convida primeiramente a entrar pelas portas da salvação e em seguida pelas portas do serviço, da evangelização. A igreja vê as oportunidades e não os obstáculos. Aproveita essa oportunidade para pregar a palavra, meu irmão. A mensagem que eu envio para vocês, envia a todas aquelas pessoas que precisam ouvir da palavra de Cristo. Você mesmo pode pegar a palavra de Deus e ler a palavra de Deus e entender essa palavra e colocar lá e pregar para as pessoas e falar do amor de Deus para as pessoas. A rede de paz, a casa de paz pode ser feita. Você pode ser um agente de paz até por meio de uma tela de um computador, de um celular. Deixa Deus te usar, meu irmão. Permaneça fiel, seja você a igreja fiel de Cristo, Filadélfia. Continue fiel ao Senhor. Não se deixe esmorecer por toda essa situação que tem acontecido no nosso mundo. E ore pela igreja de Cristo. E ore pelo povo para que permaneça fiel e firme. Deus abençoe a cada um, meus amados, em nome de Jesus. E que Deus use cada um de vocês para ser um agente dele neste reino. Senhor, abençoa cada um dos meus irmãos que ouviram esta mensagem, Pai. E cuida de cada um, Senhor, Deus fortaleça. E que esta palavra venha ao coração de cada um, Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Meu amado, minha amada, depois de você ouvir a aula, deixa o seu comentário, por favor, dá um like, curte a nossa página aí, se inscreva na nossa página da Igreja de Jardim Rossi. Nós precisamos alcançar um número de 1000 pessoas, meus amados, para conseguirmos transmitir os cultos sempre ao vivo, sem ter custo nenhum para a igreja. Tá bom? Deus abençoe a cada um no nome de Jesus e que essa escola dominical seja uma bênção na tua vida.